Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, espalhados por esse mundo afora onde se fala o português, sejam países, sejam comunidades. Que bênção é estar aqui com você para mais uma lição deste terceiro trimestre de 2024, onde estudamos ao longo destes 3 meses o Evangelho de Marcos. Chegamos à última lição, a 13ª, e antes de nós passarmos às considerações para esta lição última, eu quero agradecer a Deus e à editora Sá Feliz pelo privilégio e a oportunidade que me foi dada de ser o apresentador destas lições aqui nos canais da Sá Feliz. Foi para mim uma experiência muito marcante, uma experiência de crescimento, de aprendizado, onde eu recebi muitas bênçãos e eu espero que você também tenha sido ricamente abençoado por Deus ao acompanhar as postagens semanais da Sá Feliz. Eu tenho recebido muitas manifestações de apreço, de carinho, de consideração com as pessoas, por parte das pessoas que acompanham as lições. E eu espero que onde quer que você esteja ricamente abençoado por Deus ao estudar as lições. Eu tenho mencionado ao longo do trimestre, não fique só com o vídeo, compre a sua lição, estude também a sua lição, e já temos a lição do próximo trimestre. Tem como título Temas do Evangelho de João. Diferentemente da lição que estamos encerrando, não será um estudo verso a verso ou capítulo a capítulo, mas temas serão destacados dentro do Evangelho de João por 2 autores, 2 teólogos, que nos conduzirão dentro do Evangelho de João por estes temas especiais que eles destacaram. Fica aqui a minha motivação. Antes da oração, eu faço sempre aquela pergunta: você se lembra como terminamos a lição da última semana? Sim, terminamos tendo como foco a pessoa de José de Arimateia como este homem que pela primeira vez foi mencionado no Evangelho de Marcos. Ele aparece quando todos os discípulos desapareceram, aparece José de Arimateia, um homem ilustre, de boa posição social, com recursos, e ele então oferece a Jesus um sepultamento digno. Foi assim que nós terminamos a lição, e é impressionante nós pensarmos que além de José de Arimateia, umas poucas mulheres ali estavam acompanhando este momento de sepultamento da vida de Jesus. Que cada um de nós possa oferecer o seu melhor a Jesus, sejam ao investirmos somas de recursos maiores, seja com a nossa simplicidade ou a nossa humildade, acompanhando e participando ativamente da obra do Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. Então, antes de avançarmos para o último estudo deste trimestre, convido você a orar. Curve sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, estamos agradecidos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida ao longo deste trimestre, ao estudarmos a Tua Palavra, o Evangelho de Marcos, na forma da lição da Escola Sabatina. Conduz-nos agora neste estudo, neste último estudo, dando-nos sabedoria, manifestando-te a nós pelo Teu Santo Espírito e dispondo nosso coração para colocarmos em prática as lições aprendidas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós, então, temos como título desta lição o Senhor ressuscitado. E o texto vem do capítulo 16, verso 6, e diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Nós vamos depois considerar este verso de forma mais determinada ao longo da lição. O autor, ele propõe que a crucifixão foi como um toque, uma nota fúnebre para as esperanças e fé dos discípulos. Foi um fim de semana sombrio, de tristeza, de dúvidas e incertezas que os levaram a debater sobre o que significavam todas aquelas coisas, o que significava a morte de Jesus. E também isso os levaria a considerar o que aconteceria nos meses, nas semanas, nos dias seguintes. A lição, então, vai nos trazer um relato dos acontecimentos dos dias imediatos após a morte de Jesus e seu sepultamento. Vai também focalizar um contraste interessante
que ao longo do Evangelho vimos sempre Jesus pedindo que as notícias dos seus milagres e sinais não fossem contadas, e mesmo assim algumas pessoas contavam, a maioria delas contava, testemunhava. Contraste com agora, quando, pelo menos em 3 vezes das 4 que o Evangelho de Marcos menciona, que foi solicitado que se contasse acerca da ressurreição, e na primeira vez isso não aconteceu, e nas outras 2, apesar de Maria Madalena e os 2 discípulos contarem, os demais não acreditaram. E por fim vamos considerar os momentos finais de Jesus com os discípulos, tendo como centro a chamada comissão evangélica. Vamos considerar 4 momentos específicos após a ressurreição. O momento em que as mulheres que foram ao túmulo recebem do anjo, que Marcos chama de um jovem, a aparência de um jovem, notificando a ressurreição e pedindo que contasse aos seus discípulos. Depois Jesus aparecendo a Maria Madalena, depois Jesus se apresentando aos 2 discípulos que Lucas identifica como estando indo para Emaús, e finalmente Jesus se apresentando entre todos os discípulos e deixando ali uma palavra de repreensão para eles, e finalmente a orientação sobre a pregação do Evangelho. Assim nós vamos considerar esses aspectos, vamos ver 7 argumentos muito importantes sobre a ressurreição que encontramos nas lições de segunda e terça. Eu espero que Deus nos abençoe ricamente ao assim estudarmos a lição desta semana, e com isto colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.